Oi, Andresa, tudo bem? Oi, tudo, e Tudo você? jóia. Boa tarde, tô tranquilo. Vamos esperar aqui os alunos entrar, tá bom? Tá. Aí eu te aviso quando eles chegarem, tá jóia? Um abraço, até daqui a Não é pouco. melhor deixar assim, Oi? porque não tá aparecendo a tela inteira. Se melhora? É É, melhor, né? sim, melhor, assim tá melhor. Beleza. Vamos só esperar os alunos entrando, tá bom? Tá bom, Até daqui a pouco, amiga. tá bom. Um abraço. Tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde, Meire. Boa tarde, pessoal. Começamos em 5 minutos, tá bom? É o tempo que o pessoal vai entrando. Até daqui a pouco.
Boa tarde, pessoal. Vamos só esperar um pouquinho, tá bom, Andresa? Enquanto os alunos estão entrando, é 17 horas, vamos esperar mais 5 minutos, tá joia? Tá me ouvindo, Andresa? Tá me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo? Beleza, tá ok. Ó, o pessoal tá entrando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? Vão responder? Sim, Sim, eu ouço muito bem. perfeito, então. Andresa, tá me ouvindo bem?
Oi, Saulo, estou te ouvindo sim. Pronto, pessoal. Então Não vamos, quero sim. vamos iniciar, tá bom? Para privilegiar quem chegou no horário. Tá bom, pessoal? Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar, que vai falar sobre reflexões sobre desenvolvimento pessoal e profissional. De antemão, agradeço muito, Andresa, você estar participando desse momento com a gente. É uma amiga minha de infância, uma profissional de mercado que trabalha há muito tempo já com desenvolvimento de pessoas, né? Ela vai já se apresentar, vai ser um momento muito rico. Aqui a gente tem alunos de diversos cursos, Andresa, e tem também alunos de outras instituições e pessoas do mercado, tá bom? Então, de antemão, em nome da nossa instituição, a gente gostaria muito de agradecer pela sua presença, você que tem sua agenda tão ocupada, né, de tantas atividades profissionais e se disponibilizar para ter esse bate-papo aqui conosco é muito rico. Então, gostaria que você se apresentasse, Andresa, e desse suas palavras iniciais aí, tá bom? O Tá microfone bom. é seu. Bom, obrigado pelo convite. Você realmente é uma pessoa muito querida. Não tem nem como negar. Acho que eu não demorei nem 2 segundos para dizer um sim para você. Foi Se você já é exatamente. querido pelos seus alunos, imagine por uma amiga de infância, né? Mas é isso, assim. Acho que esse é uma temática assim bem pertinente para o momento, né? E bem difícil, assim, eu acho que para quem está aí na expectativa, né? E aí eu não sei, enfim, como você gostaria de fazer, se vai fazer perguntas, se eu já vou falando, porque também, se deixar, eu já saio falando. Pode ser um bate-papo. Então, Andresa, vamos lá, se apresente para os Tá nossos certo. participantes, né? Fala aí um pouquinho sobre seu currículo. Quem é Bom, você? eu sou Andresa Amaral, sou psicóloga, tenho especialização na área de gestão de pessoas e coach de carreira também. Além disso, tenho formações clínicas, né, em psicologia, tanto eu comecei na psicanálise e agora estou atuando na psicologia transpessoal. A relação entre a psicologia clínica e a psicologia do trabalho, ela é uma relação muito íntima, apesar de atuações muito distintas. E principalmente pelo motivo que a gente é uma pessoa só, né? A nossa vida pessoal não se separa da nossa vida profissional. Então, muita coisa que eu aprendi no trabalho, com as pessoas na clínica, eu levo também para as organizações. E também levo para o trabalho individual, quando a gente vai lidar com carreira. Então, acho que esse poderia ser até o primeiro ponto, né? Assim, dessa relação entre a vida pessoal e a nossa carreira. Perfeitamente. Então, vamos começar o nosso bate-papo, pessoal. Vai ser assim, a gente colocou alguns pontos e ao final a gente vai deixar aberto, né, para que vocês possam fazer algum tipo de pergunta, né? Então, qual a importância, Andresa, assim, de se desenvolver, né, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? Qual a importância de se investir nisso? Assim, eu acho que todo mundo já passou por momentos em que esteve um pouco alheio a si mesmo, né? Assim, não estava dando a devida atenção que devia para si mesmo. Nesse momento, é um momento que normalmente a gente culpa muito as pessoas ou muito as circunstâncias. É um momento que a gente sempre acha que as outras coisas são responsáveis pelo que a gente está passando, né? E quando a gente para um pouquinho, ou dedica um pouco de tempo para se desenvolver, para se cuidar emocionalmente, a gente melhora em todos os aspectos. A gente começa a ficar bem em todos os aspectos. E aquela angústia, ou aquele vazio, ou aquela, enfim, falta de perspectiva, falta de ânimo, apatia, enfim, tudo isso que a gente acha que está sentindo em algum campo da nossa vida, acaba melhorando em todos os âmbitos, né? E às vezes a gente não sabe por quê, e fica 1000 anos elaborando razões de por que está se sentindo daquele jeito, quando na verdade é muitas vezes falta de cuidado com a nossa saúde mental. Então, o cuidado com a saúde mental ele é importantíssimo, não só para a nossa vida pessoal, nossa vida emocional, mas também para a nossa vida profissional.
a gente é um bom profissional porque a gente é uma pessoa boa, bacana, gostosa, entendeu? Assim, agradável, e tá tranquila, tá leve. Então, tudo isso que a gente se torna como pessoa, a gente leva para para nossa vida profissional, né? Bacana, Andresa. Eu queria, assim, entre capacidade técnica e capacidade comportamental, assim, você enquanto recrutadora de muito tempo, como é que você está visualizando isso das empresas? O que você tem a dizer sobre profissionais que são muito bons tecnicamente, mas têm alguma fragilidade comportamental ou vice-versa, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre um pouco dessa sua experiência. É mais ou menos assim. Logicamente, a gente tem algumas ferramentas que conseguem mapear algumas características comportamentais, mas mesmo elas não são, assim, impositivas, definitivas, né? Mesmo a gente identificando algumas características comportamentais, a gente entende que não consegue dizer que você é daquele jeito, que você vai ser para sempre daquele jeito e tal. Então, assim, existe, além dos testes psicológicos, inventários comportamentais, entrevistas por competência, tem muitas ferramentas que a gente consegue identificar algumas coisas relacionadas às habilidades comportamentais, né? E tecnicamente também, né? A gente tem entrevistas técnicas estruturadas, testes, provas. Então, tem muitos elementos, muitos recursos que ajudam a gente a saber se realmente você sabe o que você está dizendo que sabe, né? Por mais que a pessoa tenha uma experiência no currículo, não necessariamente ela sabe fazer aquilo. Muitas vezes, assim, por mais que a gente não conheça a fundo o cargo, não conheça a fundo aquele trabalho, a gente também faz uma entrevista super estruturada com o gestor, para que ele diga para a gente o que é que se faz o que é que ele espera que uma pessoa faça, quais são as competências técnicas que ele espera que a pessoa faça. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem ferramentas para identificar características técnicas e características comportamentais. E um recrutador maduro, experiente, sabe, atento, que conhece muitas nuances das empresas e das pessoas, dos líderes, ele vai conseguir identificar quais são as características presentes naquela pessoa. Agora, se para aquela função, para aquele cargo, para aquela empresa, é mais importante uma característica comportamental ou técnica, vai ser cargo a cargo, vai ser vaga a vaga. O que eu posso dizer, assim, de uma maneira geral, é que hoje em dia as características comportamentais, se a gente pudesse saber antecipadamente como a pessoa ia reagir, até porque, assim, ela tem as características dela, mas a gente precisa saber como as características dela vai interagir naquele contexto, né? Às vezes a característica dá certo, às vezes a característica não dá certo. Então, não é o problema da característica da pessoa, é um problema, às vezes, da relação, né? Da relação entre aquele comportamento com aquele contexto. Legal. Então, se a gente puder saber isso antecipadamente, eu diria que talvez a característica comportamental, na maioria dos cargos, ela é um elemento, um diferencial. E a característica técnica, muitas vezes, é como se fosse assim, a gente procura no recrutador, ou nos candidatos, a gente procura igualdade técnica. Certo. A gente procura apresentar para o gestor candidatos em equidade técnica. Então, pessoas que tenham tido mais de 2 anos de experiência naquela atividade, que conheçam aquele software, que saiba fazer aquela tarefa. Então, eu parto do pressuposto de que eu vou pré-selecionar pessoas com características técnicas iguais ou semelhantes. E muitas vezes o que faz com que a decisão final seja tomada é a característica comportamental. Porque entende-se que os candidatos que vão ser apresentados terão o requisito técnico mínimo. Se é um curso superior, se é uma formação adicional, se é uma habilidade específica. Então, é mais ou menos isso. Mas eu não poderia dizer, também seria leviano dizer, que a característica comportamental hoje faz mais diferença do que a técnica. Eu diria que não.
Eu diria que não. Eu diria que é mais o técnico e o comportamental. O comportamental é o que diferencia você dos demais. Perfeito. Me veio aqui na mente, né, uma coisa que é muito comum em processos seletivos, né? Aquela velha pergunta: diga 3 defeitos e justifique por quê, né? E 3 qualidades e justifique por quê. O que seria uma boa resposta dentro Ah, desse meu contexto? Deus. Todo mundo quer esse gabarito, né? É, Bom, assim, é difícil a gente achar um candidato que tenha um nível de consciência alto sobre si mesmo, sabe? E que tenha tranquilidade de dizer seus pontos positivos e negativos, e a gente sinta uma certa honestidade nessas respostas. Muitas vezes acontece isso, né? Eu acho que alguém disse que era legal dizer que era isso, isso e aquilo, eu vou lá e digo. Mas sempre que eu pergunto isso, por exemplo, quando eu pergunto, eu peço para a pessoa me contar um exemplo de como aquilo facilita a vida dela, né? Os pontos fortes. E se ela disser um ponto negativo, eu pergunto como aquilo atrapalha a vida dela. Que aí eu consigo saber, pelo menos, se é mais ou menos verídico aquela lista, né? Por exemplo, nos defeitos. Aí todo mundo diz assim, eu sou perfeccionista. Aí eu pergunto, sim, em que momento o perfeccionismo lhe atrapalha? Aí lá, não é porque eu gosto de tudo certinho, eu gosto de fazer as coisas muito milimétricas, muito certo. Eu digo, então isso é bom, né? Qual parte que isso lhe atrapalha? Aí ela tenta para cá, tenta para lá, tem uns que conseguem dizer, não, porque às vezes eu demoro muito para fazer uma tarefa, às vezes é porque eu preciso ter muitas informações para poder tomar a decisão. Então, às vezes, assim, a resposta que eu diria, não dando o seu gabarito, mas é que a pessoa tem que ser honesta. Agora, teve gente que, logicamente, assim, liga 3 defeitos. A pessoa disse, eu sou bipolar, eu sou agressivo, entendeu? Assim, às vezes não vale a pena você abrir tanto, por mais que a gente queira uma honestidade na resposta, tem coisas que não são pertinentes para você dizer numa entrevista de emprego. Isso eu certo. falo bastante nas orientações profissionais, porque, assim, principalmente para um recrutador bem preparado, ele vai jogar casca de banana também para a pessoa, entendeu? E às vezes vai deixando você bem à vontade e tal, daqui a pouco você está contando sua vida que não faz nenhum sentido você estar falando daquilo na entrevista. Não, assim, e outra coisa que eu acho também é importante, que as pessoas têm muita dificuldade, é de responder por que saiu da empresa, se por acaso ela foi demitida. E quando ela saiu por uma demissão, ou porque ela não aguentava mais, normalmente ela está muito desgastada emocionalmente. Está triste, está se sentindo magoada com a empresa, está chateada com quem demitiu ela, sabe? E às vezes eu percebo que essas pessoas, logo, imediatamente após, ou se não participaram de muitas seleções depois que foram demitidas, elas tendem a trazer muita história da mágoa que ela passou. Porque o pessoal queria que eu fizesse isso, queria que fizesse aquilo, queria que fosse assim, queria que fosse assado. E ali, numa entrevista de emprego, às vezes você tem 15 minutos, às vezes tem meia hora no máximo. Então, você tem pouco tempo para falar de tudo que aconteceu nos seus anos de experiência profissional, ou de estágio, ou profissional, ou em outras áreas. Então, assim, é a hora de você escolher bem o que você vai contar. Então, escolher as coisas boas que aconteceram. Por mais que, faz muito tempo. Teve uma menina que eu estava fazendo orientação, que ela disse, nossa, mas faz mais de 10 anos que eu não faço isso. Eu digo, mas você pode ser selecionada porque você fez isso um dia. Então, não importa que foi há 10 anos, ou foi há 5 anos, foi mês passado. Você não precisa contar só os últimos períodos. Você conta a sua história inteira. E foca em contar no que é positivo, né? É verdade, super concordo. Me diga uma coisa, Andresa, conta aí um fato curioso. Curioso que eu digo até engraçado. É importante até servir como exemplo de alguém que tenha feito alguma atitude, alguma coisa que você disse assim, meu Deus, eu não acredito que num processo seletivo um candidato teve essa seguinte atitude, esse comportamento, algo que
sei, que você acha interessante, ou cômico, ou engraçado, até como servir de exemplo do que não fazer, né? Eu digo assim, que tem coisas que o recrutador... Uma vez eu fiz uma live sobre os segredos do recrutador. E tem coisas que a gente realmente, às vezes, acha engraçado, mas realmente para quem está vivendo não é, né? Então, assim, eu vou contar uma situação que eu sei que a pessoa, às vezes, não tinha consciência de estar fazendo aquilo, mas, assim, é muito... Assim, às vezes você fica pensando, caramba, a pessoa não pensou, sei lá, não parou um minutinho, assim, para ouvir o que estava falando, né? Então, assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui de alguma coisa específica. Eu acho que o que foi bem interessante, assim, não diria engraçado, mas foi interessante, eu estava fazendo uma seleção faz bastante tempo, mas era uma seleção para SG. É. E a pessoa tinha uma foto no currículo e ela estava de paletó e gravata. Aí ela tinha o ensino fundamental, tinha estudado até a 7ª série. E nas experiências profissionais, ela tinha sido diretor de uma empresa pequena. Então, eu estava extremamente confusa com esse currículo. Como é que uma pessoa que está se candidatando para a SG tem um ensino fundamental, foi diretor e está de paletó e gravata? Assim, estava meio sem saber. Eu digo, não, vai que era a empresa dele, né? Era uma empresa pequena, ele resolveu botar lá diretor, né? Aí eu disse, não, eu vou ligar para saber, né? E sem saber se eu falava para o rapaz, se eu oferecia uma vaga de SG, se ele tinha mandado por engano, né? Eu disse, como é que eu vou falar que a vaga de SG, vai que o rapaz é diretor, está se candidatando à vaga de diretor, não sei. Sei lá, E aconteceu algum tem erro, muita alguma gente que é coisa. dona de empresa e realmente não faz curso superior, ele foi ali, né? Não estudou mesmo. Aí eu fiquei para cá, para lá, sem saber o que falar para ele. Aí quando liguei, aí perguntei para ele assim, para qual vaga que você tinha se candidatado, né? E normalmente os candidatos, eles que querem saber as informações, assim, né? Quando o recrutador liga, aí a pessoa fica, bom, mas você me ligou para quê? Eu digo, não, eu liguei porque eu estou aqui com o seu currículo e está no nosso banco de talentos, eu estou com algumas oportunidades e eu queria saber se você tem interesse em participar. Tenho, qual a vaga que você tem? Aí eu, ai meu Deus do céu, digo ou não digo, né? Uhum. Aí resolvi dizer. Porque, aí ele disse, não, é isso mesmo, eu me candidatei para a vaga da SG e tal. Aí eu disse para ele que o currículo dele estava confuso, ele quase não tinha sido selecionado para essa vaga, em virtude disso. E isso também é importante, assim, porque às vezes a gente quer dar um super destaque ou dar uma valorizada no currículo e acaba colocando coisas que não são pertinentes. Não me lembrei de nada muito engraçado, não, para dizer para você agora, mas se até o final da, da nossa live eu lembrar, eu digo. Perfeito. Andrés, uma dúvida você falando agora me veio na mente, né? A questão da foto. Currículo com foto ou sem foto? Qual seria uma foto bacana para se colocar ou não? Faz diferença no processo de seleção? Olha, eu vou falar só por mim. Esse é um assunto muito controverso. Eu não acho que seja super importante uma foto, não. A foto, para mim, ela é muito importante, assim, para eu decorar o rosto do candidato. Eu sou uma pessoa visual, então eu me lembro, é aquela menina que tem o cabelo assim, é aquele rapaz do paletó, né? Então eu fico me lembrando das características, eu associo o currículo à foto. Isso é só para mim. Já vi pessoas, inclusive empresários ou gestores, falando que se tiver sem foto, não olha o currículo. Outros dizendo que achava que estava incompleto o currículo, recrutador mesmo, sabe? Outros, em que infelizmente é o que eu chamo de seleção por preconceito, faz triagem de foto, né? Então eu já vi muitas histórias esdrúxulas em relação à foto, né? Então o que eu digo assim, que por via das dúvidas, não é algo que eu acho que faça diferença, mas se tem gente que acha, a gente bota a foto. E aí, assim, importante colocar uma foto como se fosse assim, como se fosse um dia de trabalho seu. Você saiu para trabalhar, foi seu primeiro dia de trabalho, você vai se arrumar, você vai
fazer uma maquiagem leve, você vai, sabe, fazer a barba, você vai deixar ali no padrão, como se fosse o seu primeiro dia de trabalho ou um dia de entrevista. É uma foto que você tiraria nesse dia. Não é nada de foto. Hoje em dia, assim, minha melhor foto sou eu num baile de formatura, toda maquiada, com uma taça na mão. Não bota essa foto, né? Ou então, foto que tá com uma pessoa do lado, também tinha muito essas fotos, assim, também não gosto muito, não. Alguém do lado cortadinho, assim. Enfim, tira a sua própria foto, né? Se arruma direitinho profissionalmente e tira a sua foto. Nada de foto de corpo inteiro, nem de biquíni, nem nada. Nem de boné, essas Bacana. coisas. Uma coisa que me veio na mente, a gente ouve muito falar, mas é importante pela própria experiência que você tem, se no processo de seleção, já que a gente está falando em questões comportamentais, em técnica, eu acho que cabe essa pergunta, me veio agora na mente. Se as organizações ou quem está selecionando dá uma olhadinha nas redes sociais, isso é mito, isso é verdade? É Ou verdade. não? É verdade. Até porque, assim, meio que as empresas não conseguem muito referências profissionais, né? Outras empresas não dão, enfim, até nem pode dar. Então, às vezes é muito raro a gente conseguir uma referência profissional. Então, com certeza, LinkedIn, para alguns cargos, a gente olha sim. E eu que já faz muito tempo, assim, que eu não faço diretamente o processo seletivo, mas conheço quem faz, né? Trabalho com quem faz, tem pessoas na minha equipe que faz também. Então, a gente olha assim. Perfeito. Olha, mas não com a intenção de julgamento, assim, do comportamento da pessoa, né? Quer dizer, se bem que às vezes sim. Por exemplo, teve um caso recente que a pessoa meio que foi selecionada, isso foi meio que a posteriori, né? Assim, foi depois. Ele foi selecionado e estava dando muito problema, né, na empresa. E foi desligado por pouco tempo. E, assim, problemas de agressividade mesmo, meio ameaçando as pessoas e falando coisas, sabe, assim, bem desproporcional. E daí a gente foi olhar nas redes sociais, e na rede social dele tinha um discurso muito agressivo, tipo de ameaças também, sabe? Então, às vezes, vale a pena para dar uma olhada se é coerente com os valores da empresa, se a pessoa pensa coisas muito distantes do que a empresa falou. Então, usa sim. Legal. Mas não que a pessoa tenha que usar a sua rede social para colocar a sua coisa como se fosse profissional, né? Acho que a sua vida também interessa, né? Assim, o que você faz da sua vida, por exemplo, não, só vi lá, tinha foto de família, passeando, não sei o que e tal, aí, tipo, tudo bem, entendeu? Não é nada que... Beleza. Andressa, eu já estou vendo aqui algumas pessoas falando comigo no privado, já para pedindo seu Instagram para lhe seguir. Se você já quiser botar agora, falar. Tá bom. É Andresa, com 2 E, S Amaral. Andresa com 2 E, S Amaral. S Beleza. Amaral. Tá Se quiser, bom. a gente faz um print, né? Para todo mundo marcar a gente. Pois é, exatamente. Depois, alguém aí, algum aluno nosso, se quiser já botar no bate-papo, tá bom? Andresa S. Amaral, tá bom? É uma @ Andresa S. Amaral, que é do Instagram, beleza? Tem algumas pessoas já me solicitando aqui. Andresa, me diga uma coisa, a gente tem muitos alunos aqui que eu tô vendo que já estão próximos de concluir, né? Você também trabalha muito com a questão de carreira. Então, assim, me formei, e agora? Assim, qual reflexão, qual mensagem você gostaria de dizer para esse aluno que está... Assim, acabou de sair da graduação, está saindo e vai entrar no mercado de trabalho. Assim, primeiramente, imagino que não esteja sendo uma situação fácil, né? Não está fácil para a população em geral, também não vai ser fácil, né? Para quem está saindo agora. Logicamente, eu vi também pessoas entrando aí mais no começo, vi pessoas da área da saúde, vi do direito, da administração, vi várias pessoas entrando, né? E aí, assim, tem, hoje em dia, que assim, as empresas se retraíram muito nas contratações, né, nos últimos 2 meses, muito mesmo. Ao contrário disso, suspenderam contratos, né, fizeram uma série de providências aí, cautelosas em relação à contratação de pessoas,
No entanto, existem as empresas que são dos serviços essenciais, né? E essas empresas estão contratando, e contratando muito. E, assim, cada vez que essa pandemia piorar, vai acabar contratando mais, vamos dizer assim. Apesar de poder ter um momento aí de lockdown total, né? De restrição total, os serviços essenciais vão permanecer. E aí, assim, esse já seria um bom primeiro passo, procurar esse tipo de empresa, né? Hospitais, laboratórios, fornecedores de hospitais e laboratórios, empresas de higiene, de terceirização de mão de obra, supermercados, tudo relacionado à área de alimentos, né? As empresas de alimentos de um modo geral. Então, assim, tem muitas empresas que estão trabalhando, né? E que estão realmente precisando. A rotatividade natural existe e também existe novas perspectivas. Então, assim, a gente tem visto, por exemplo, uma demanda, inclusive, bem especial para a área do direito, né? Assim, com muitas medidas provisórias, com muitas mudanças na legislação trabalhista, com muitas oportunidades, assim, de ajuste relacionados à CLT, relacionados a fechamento de empresa, abertura de outros negócios, ou readequação, financiamento, sabe assim, tem muita coisa jurídica e que está sendo lançado novas possibilidades durante a pandemia em que se está necessitando bastante assim, de apoio jurídico às empresas, né? E, assim, eu vi também uns alunos entrando aí da área de fisioterapia, fora a enfermagem, né, que já é a enfermagem e medicina, enfim, que são áreas muito requeridas nesse momento, mas a fisioterapia também tem andado com bastante destaque aí, na eliminação, por exemplo, precoce de pessoas que estão com respirador, então precisa da fisioterapia respiratória para que ela consiga sair do respirador, né, mais facilmente, enfim. Então, assim, tem muitas oportunidades, e às vezes a gente fica um pouco paralisado, aguardando a vaga, sei lá, ideal, né? A vaga que vai aparecer sem a gente procurar. Então, a primeira providência para quem está interessado em um emprego é procurar. A gente precisa conhecer as fontes, né? Pesquisa, empresas de serviços essenciais da RN. Pronto, você conseguir essa lista, você já começa a entrar no site dessas empresas, pesquisa se ela tem alguma oportunidade, né? O que eu diria é que, assim, de fato, os estágios, eles estão suspensos, né? Novos contratos, e, enfim, tem alguns, principalmente de menores, foram suspensos, e isso aí realmente não vai ter como. Mas a pessoa pode trabalhar também, tem muito trabalho temporário, muito. As empresas também, muitas empresas não estão querendo apostar diretamente num funcionário efetivo, né? Porque sabe que é transitório por essa questão da pandemia. Então, tem muita contratação temporária. Então, assim, se às vezes você não está indo para a faculdade presencial, mas está com esse horário livre e quer trabalhar, já pode se candidatar em áreas afins, por exemplo, em áreas onde você possa já ter um contato profissional, onde você possa já ir se aproximando desse mundo profissional, para depois já estar lá dentro da empresa é mais fácil de permanecer. Né? E isso também é bem difícil, porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho todos os requisitos, então não vou me candidatar. Eu não atendo todas as características, então não vou me candidatar. Então, o que eu diria para essas pessoas é que ela não selecione pelo selecionador. Se candidate. Porque muitas vezes tem vaga que não é anunciada. E o recrutador vai olhar no seu banco de talentos. Então, ele não tem tempo para anunciar uma semana uma vaga. Ele vai olhar, eu tenho que contratar a pessoa para amanhã, para depois da manhã. Então, eu vou olhar nos currículos que eu já tenho. Então, se candidate, entre no site das empresas, deixe seu currículo lá. E deixe o recrutador avaliar se você tem ou não o perfil. Várias pessoas que vinham na entrevista diziam assim, não, qual a sua experiência? Não, eu
Não tenho não, só fui estagiário. Sim, mas estagiário é experiência, né? Esse é um assunto também um pouco controverso, porque as pessoas se diminuem muito, acham que ser estagiário não é ter experiência, e é sim. Tem muito estagiário que dá de 10 aí, muito funcionário, então, e muitas vezes faz com que o gestor desligue alguém e contrate o estagiário para o lugar da pessoa, então não se sinta diminuído pelo estágio. Então, o estagiário tem muitas oportunidades. Também, às vezes, a gente pensa que as nossas experiências pessoais não contam nada, e elas contam sim. Eu tive, você tem experiência com o quê? Por exemplo, a gente quando faz seleção para aprendiz, que não tem experiência, né? Assim, formal ainda. E daí você pede para a pessoa contar uma situação em que ele resolveu um problema, por exemplo, em que ele tinha um problema e ele foi lá e encontrou uma saída. Então, muitas soluções são relacionadas à sua vida social, relacionadas à sua vida familiar, relacionadas à sua vida na igreja, por exemplo. É um lugar onde a pessoa trabalha bastante, em geral, né? Às vezes você é de um grupo de jovens, às vezes você organizou um evento inteiro. Tem gente que é líder de grupo na igreja. Como isso não é experiência, entendeu? Claro que é. Então, tem muita coisa que, às vezes, é ela na família que toma conta de resolver as coisas na família dela, é ela quem vai pagar as contas. Por exemplo, teve uma menina que numa menor aprendiz, que a gente selecionou porque ela disse que ela pagava as contas de casa. Aí eu selecionei ela e botei ela no setor financeiro, que eu digo, pelo menos é alguém que sabe pagar a conta. Que sabe olhar uma nota fiscal, que sabe olhar um boleto. Aí eu perguntei, você paga no aplicativo ou você vai no banco? Ela disse, no aplicativo. Eu disse, está contratada. Que legal, né? Que aula, Andresa, assim. Você fala de uma maneira tão acessível, a maneira que os jovens entendem, ótimas dicas para quem está iniciando, penetrando no mercado de trabalho. Muito bacana, assim, muito feliz com suas contribuições, viu? Me fale aí um pouquinho, Andresa, assim, muita gente pergunta, né? O que é esse coach? Como é? Qual a importância dele para o profissional? Fale aí um pouquinho, Andresa, sobre o ser coach, como é, entendeu? Os benefícios. É importante aí para os nossos alunos e os participantes. Coaching um assunto também bem controverso, né? Porque hoje em dia tem muitas formações e às vezes as pessoas não têm preparo também para lidar com as emoções das outras pessoas, né? Então, o curso, a formação de coaching é uma formação interessante, é uma formação bacana. A gente aprende muitas ferramentas de mudança comportamental, né? Legal. No entanto, você precisa ter uma retaguarda, né? De já ter pelo menos se desenvolvido, ou de pelo menos ter participado de alguma coisa, ou de pelo menos ter algum conhecimento prévio sobre comportamento humano, sobre as pessoas, para se tornar um coach, certo? Um profissional de coach. Para você se submeter a um coach, certo? Para você ser um coach, participar do processo de coaching, eu diria assim, você precisa estar bem. Na psicoterapia, você está mal e você vai lá para ficar bem, certo? No coach, você precisa estar bem para querer ficar ótimo, ou para querer ficar um pouco melhor, certo? Mas você, para dizer assim, vou fazer coach com fulano, vou ser coach quero fazer o processo de coaching com fulaninha, né? Com o profissional lá. Se você tiver muito sofrido, não vá. Porque o que acontece? As pessoas, assim, a psicologia, assim como a medicina e todas as profissões da área da saúde, não pode fazer propagandas e promessas do seu serviço. Eu não posso dizer assim, venha e elimine sua ansiedade. Eu não posso dizer, olha, eu liberto você da depressão, entendeu? Um profissional não pode dizer isso. Assim como o médico diz assim, retira todas as suas dores. Não pode fazer essas promessas mirabolantes que a gente vê em muitas áreas da vida, né? Seja aí com creme que promete coisas, seja com um alimento que promete fazer coisas, seja com um coach que muitas vezes não tem uma legislação específica e pode prometer coisas, entendeu?
Ele promete muitas coisas. Ele promete que você vai alcançar XYZ, ele promete que você vai ter sucesso, ele promete que você vai alcançar a independência financeira. Então, ele pode prometer muitas coisas, porque não tem uma legislação de um conselho profissional específico. Então, acabou que deu um ar de que o coach resolve muito mais coisas do que um psicólogo, por exemplo. Um psicólogo do trabalho, um psicólogo de carreira, um psicólogo voltado para a área, né, dessa área. Então, assim, se eu pudesse dizer entre um e outro, para mim não tem a menor comparação, não é só porque eu sou psicóloga, não, mas porque é uma formação de 5 anos, em detrimento a outra formação bem mais rápida, né? Certo. No entanto, ser um coach que é psicólogo, aí eu começo a ver vantagem. Porque realmente a pessoa usa outras ferramentas que ela tem para auxiliar aquela pessoa. Por exemplo, a gente está lá fazendo lá um trabalho sobre seu propósito de vida, ou sobre para onde você gostaria de ir, quais são suas crenças relacionadas a isso e tal. E, de repente, a pessoa começa a chorar, relembrando a sua história, ou relembrando coisas que foram ditas para ela, sabe, limitantes e tudo mais. E ela está lá, se acabando de chorar, que é um processo profundo também. Entende? E aí, assim, se você não tem uma habilidade para dar conta do que fazer quando alguém está chorando na sua frente, ou que outras ferramentas você teria para ajudar aquela pessoa naquele momento, você fica só no caracachá do que você aprendeu no curso de coaching. Perfeito. Andresa, além de você ser minha amiga pessoal, você acompanhou um pouco da minha história. Quem foi meu aluno e quem me conhece sabe muito bem, né, que em 2009 eu tive pânico, em 2014 veio pânico com depressão, né, eu nunca neguei a ninguém, eu tenho prazer em dizer, eu acho que até porque quando você passa por um processo como esse, e você explica, a pessoa que já vivenciou, né, como eu acho que fica como um alerta, né, fica como experiência a ser passado. E eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vem a ser depressão, possa ter alguém que esteja com alguns sintomas, ou pânico, falasse um pouquinho sobre pânico e depressão de uma maneira rápida, talvez, aí para as pessoas conhecerem um pouquinho o que é isso, e quanto afeta, né, a área pessoal, profissional da pessoa. Na verdade, afeta a saúde. Então, se afeta a sua saúde, você, quando está com um problema renal, quando você está internado, você não fica bem para fazer outras coisas, né? Você não se afasta do trabalho também, inclusive, porque você não tem condições de trabalhar porque está doente. Então, a saúde mental também é uma parte importante da nossa saúde. E isso ainda é muito estigmatizado, né? As pessoas demoram um pouco a perceber os sinais, né? Ou de uma depressão, ou de uma ansiedade, que é o primeiro ponto, é o primeiro passo de uma depressão. A ansiedade, ela é a característica principal. Todas as outras características da depressão, elas podem ou não estar presentes, mas a ansiedade, ela tem que estar. Então, a depressão é um transtorno de humor, onde você muda o seu humor, né? Você fica com um humor deprimido, e a ansiedade, ela é o elemento principal para que você esteja nesse estado, né? Ou passe a se sentir assim. E a ansiedade, ela também tem algumas características específicas, tipo uma respiração diferente, uma respiração mais ofegante, mais curta, onde você parece que vai só inspira, não consegue expirar com regularidade. Então, a respiração é um elemento muito importante da ansiedade. Às vezes, palpitações, né? O coração batendo acelerado. Do nada, você está sentado na sua cadeira e o coração acelera. Às vezes, pensamentos de condicionantes, assim, e se isso, e se aquilo, e quando isso, e quando aquilo. Então, são pensamentos que não têm relação com o que está acontecendo no momento. Tem relação com o que pode vir a, quem sabe, acontecer. Então, quando a gente fica, assim, muito focado no futuro, né, ou também no passado, né, assim, e se eu tivesse feito aquela coisa, será que isso não teria acontecido? E se isso não tivesse existido, será que eu não estaria assim? Então, tanto quanto você fica muito focado nas condições do passado, quanto nas condições do futuro, normalmente você
tende a trazer, a abrir as portas aí para um sintoma de ansiedade. E aí esse é um primeiro passo da depressão, né? Assim, junto com, às vezes, dificuldade de alimentação, de sono, de interesse pelas coisas, e uma tristeza profunda, pelo menos por 2 semanas seguidas. Né? Às vezes a pessoa está ali, terminou o namoro, ficou mal, na bad, né, como diz, aí 3 dias, uma semana, queria se levantar, mas 3 dias não é depressão. Então, essa tristeza profunda precisa persistir por pelo menos 15 dias seguidos. E aí, por isso, é importante que a pessoa também procure o psiquiatra, sabe? Porque às vezes a gente pensa que, sabe, não, é só coisa de doido, ou só quando a pessoa estiver muito mal nas últimas, é que às vezes vai no psiquiatra, ou no psicólogo, né? E você pode sim buscar um profissional ali nos primeiros sintomas, né? Logo de início, você diz, olha, eu nunca me senti assim, eu estou me sentindo diferente, isso não é meu, eu não sou desse jeito. E aí você, sabe, dá um sinal de alerta para se cuidar. Então, se observar, se estar atento ao que você sente, ao que está se passando aqui dentro de você e fazer alguma coisa com isso, é mais importante, assim, do que, às vezes, a gente ficar sabendo as características do diagnóstico. Eu vi alunos de psicologia aí... Andresa, me diga uma coisa. Teria algum exercício, algo que poderia diminuir assim, essa ansiedade? Tem muitos exercícios. E o principal deles é um exercício de respiração. A respiração, ela é quase como uma medicação. Ela tem um efeito muito importante no nosso corpo. E uma respiração que eu digo que é uma respiração básica, que todo mundo pode fazer hoje antes de dormir, a hora que você se deitar na sua cama, é uma posologia de 3 vezes ao dia, certo? Assim que você acorda, em um pequeno intervalo durante o expediente ou dia que você possa dar uma paradinha e antes de dormir. Pelo menos 3. Se fizer 5, se fizer mais, também pode. Mas é assim, você precisa inspirar por 4 tempos, assim, ó, e expirar em 5 tempos, como se fosse 5 segundos. 4 segundos você inspira e expira em 5 segundos. Então, o importante é que você expire mais do que inspira, mais longamente do que você inspira. E se essa diferença puder ir aumentando, por exemplo, se você inspirar em 4 tempos e expirar em 6, aí depois expirar em 7, depois expirar em 8, é melhor ainda, entende? Quanto mais tempo você expirar, melhor. De preferência que seja pelo nariz, porque é onde entra um ar mais puro e sai um ar mais, você força mais na saída, certo? Pelo nariz. Então, uma respiração mais ou menos assim, vou fazer 4 e 6, certo? Se você achar que está fácil, você pode aumentar. Por exemplo, 5 e 7, 6 e 8. E assim você vai se exercitando. É um exercício. Os exercícios todos, principalmente os exercícios que melhoram a nossa saúde mental, são como os exercícios físicos. Você não vai para a musculação, faz um dia e diz, pronto, cadê meus músculos, né? Você tem que fazer regularmente. Outra coisa que acontece, que é importante destacar, é que quando você faz... Sim, você precisa fazer isso por uns 2 minutos, no mínimo. Quando a gente está fazendo exercício, 2 minutos parece uma eternidade. Então, você precisa colocar um despertador, para você não ficar olhando distante o relógio. Coloca lá um despertador, 2 minutos. Quando despertar, você para. Isso 2 minutos. Se quiser fazer 5, se quiser fazer 10, enfim, tem um montão de gente aí que já é super habilidosa e passa o tempo inteiro de uma meditação, por exemplo, fazendo respiração. Que é outro ponto. Às vezes a pessoa diz assim, vou fazer meditação, que eu ouvi falar que meditação é maravilhoso para reduzir a ansiedade. Aí eu digo assim, faça o seguinte, faça só a respiração. Porque meditar, manter a cabeça em silêncio, sabe, estar totalmente concentrado e presente, é um estágio muito acima. Então, a gente precisa fazer o estágio 0, que é aprender a respirar. Que é respirar bem, para que a gente sinta
esse bem-estar provocado pela respiração. Quando você faz uma respiração dessa regularmente, todos os dias, você, e até durante a própria respiração, às vezes vai sentir tipo um formigamento, você vai sentir algo como uma dormência. E que é justamente o efeito, que eu digo, o efeito medicamentoso da respiração. Ela relaxa, ela faz com que você dê uma pausa, sabe? Você está super agitado ali na ansiedade, na perspectiva, em tudo, e você desliga um pouquinho da tomada, ou baixa um pouquinho o volume, eu digo, dessa falação que tem na nossa mente, né? Perfeito. Eu sempre gosto de tratar sobre esse assunto, porque para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Por tanto sofrimento, por tanta coisa que eu passei. E eu gosto de dizer isso, eu me lembro bem que uma vez, Andrés, eu recebi uma aluna, né? No primeiro dia de aula, ela chegou até mim, uma aluna de RH. Aí disse assim, eu vou trancar meu curso, eu tenho um pânico, eu não consigo ficar trancada dentro de uma sala. E aí eu conversei com ela, né? A gente dialogou, disse, olha, toda vida que você sentir, corra aqui para minha sala, que eu já tive isso, né? A gente começou a dialogar e tal, e essa aluna acabou, hoje em dia ela atua na área, né? E hoje em dia, assim, a gente teve uma troca muito bacana, e eu acho que quem teve é super importante. Eu, quando tive pânico, né, eu conversei muito com minha irmã, que ela teve também. Além das terapias que eu fiz com psicólogo, com psiquiatra, né, para mim foi um divisor de águas conversar também com quem já teve, né? Eu acho que é uma palavra, é uma experiência, né? Isso para mim, eu sempre gosto de tratar sobre esses temas quando a gente está falando de questões comportamentais, eu acho que isso é muito bacana, né? André... Isso não é você, né? Isso não diz quem você é, né? Você passou por isso. Ah, um dia eu tive gastrite, um dia eu tive uma pedra nos rins, um dia eu tive isso. Então, um dia você teve isso. Às vezes, naquele momento que a gente está vivendo essa situação, a gente pensa que pronto, a vida não tem mais sentido, não tem mais o que fazer, você não sabe como sair daquilo, né? E acha que pronto, você vai ser aquilo para sempre. E não é verdade. Desde que você procure ajuda especializada, você vai ficar bom, né? Perfeito, exatamente. Não adianta ficar só reclamando, né? A gente tem que achar uma solução, ir atrás, né? Não adianta ficar reclama, né? Você tem um motivo, mas cadê a ação, né? Não vai adiantar de nada. Andresa, a gente já está meio que chegando no final, né? Passa rápido, né? Não é, porque os alunos já têm aula, já, mas a gente ainda vai passar ainda uns 10 minutinhos, que é o tempo deles fazendo pergunta aqui no chat, mas eu queria uma opinião sua, um comentário, né, uma reflexão sua, que aconteceu comigo, né, às vezes você tem uma formação, você se forma em uma área e acaba atuando em outra área, né, então assim, eu acabei que me formei em contabilidade, né, e aí comecei a trabalhar na área financeira e depois me apaixonei pela área de recursos humanos, que é uma área que eu trabalho muito, hoje em dia eu também trabalho muito com marketing, né, e acabou que algumas pessoas ficam mal de dizer assim, por exemplo, eu me formei 5 anos no curso de psicologia, agora eu estou atuando em outra área. Eu queria que você dissesse uma opinião sua sobre mudança de área, se isso é o fim do mundo, se eu tenho que ficar triste por causa disso, que eu vou engavetar meu diploma, que não serviu de nada. Algumas questões sobre mudança de área, de carreira, alguma coisa desse tipo. Olha, vai parecer meio piegas, mas um conhecimento ninguém tira de você, né? O que você aprendeu um dia não sai de você mais nunca. Então, mesmo que você escolha outra atuação, aquele conhecimento adquirido na sua formação vai ser um diferencial para a sua nova atuação. Teve um dia que eu estava conversando com uma pessoa da área de TI, ela estava se formando em TI. E antes de fazer esse curso de TI, veja que coisa diferente. Ela fez o curso de psicologia. Ela não chegou a concluir. Eu acho que ela, dos 5 anos, ela fez 4 anos de curso de psicologia, mas realmente, assim, é porque ela tinha uma motivação pessoal, que também é muito comum no curso de psicologia. Ela queria se trabalhar e tal, mas aí foi vendo que era mais fácil ela ter feito terapia do que o curso. Então, ela largou o curso e disse, não, eu queria só o desenvolvimento pessoal. Então, não achou que queria ser psicólogo. E resolveu fazer o curso de TI. E essa pessoa não queria colocar isso no currículo. Falar, não concluí,
sabe? Eu nunca trabalhei na área, é alguma coisa que não vai fazer diferença, não vai agregar em nada. Eu falei, o quê? Claro que agrega. Uma pessoa, o pessoal da TI, por exemplo, que normalmente já tem muitas limitações, né? Assim, às vezes são mais calados, são mais reservados e tudo mais. Eu digo, e você é uma pessoa quase formada em psicologia, já se pressupõe que você tem um conhecimento ou algumas habilidades que podem ser um diferencial. Então, eu fiz a pessoa botar isso no currículo dela e, de fato, teve um destaque, né? Então, tem muitas formações que as pessoas fazem que depois querem tirar do currículo porque mudou de área. E não, é para deixa tudo, porque realmente tudo é bem relevante. O que eu diria, assim, é que eu percebo que quem é da área da saúde tem uma lealdade, uma fidelidade, algo mais forte, assim, com a profissão, sabe? Você se formou naquela profissão, você só quer exercer aquela profissão. Outras áreas, da área de exatas, principalmente, da própria área de humanas, as pessoas são mais abertas, são mais flexíveis a usar o seu conhecimento, que é amplo, né? Que a gente sabe que na faculdade a gente aprende só um pouquinho do que a gente vai precisar. Então, ele diz, bom, se eu vou aprender tudo que eu vou precisar fazer lá no trabalho, então a minha formação é só um detalhe, né? A menos que, assim, fui contador e fui contratado para ser o contador responsável da empresa, que só tem um. Mas dentro do setor de contabilidade, às vezes tem 20 pessoas. E às vezes tem alguém que era engenheiro, tem outra pessoa que era administrador, tem outras pessoas que eram de outras áreas, mas que desenvolveram uma habilidade com números ou com análises, enfim, e foram realocadas para aquela área. Então, às vezes, no setor de contabilidade não só tem contador, né? E no setor de RH não só tem pessoas de RH, ou psicólogos, ou administradores, né? Tem muitos outros profissionais que podem incrementar aí nesse mix de conhecimento, nesse mix de competência, para a realização das tarefas. É isso. Perfeito. Então, Andresa, eu vou abrir aqui o chat, podem usar agora para dúvidas, tá bom? Meire está perguntando se vai disponibilizar a gravação no AVA. Como tem muitos cursos, Meire, tá bom? Eu vou botar o link aberto, mas eu vou passar aqui meu Instagram, tá bom? Então, basta me mandar no privado que eu mando o link, mas a aula está sendo gravada, tá bom? Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, enquanto a Andresa vai dando as palavras finais, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Andresa, então, dentro dessa temática aí sobre desenvolvimento profissional, humano, técnico, o que você diria, assim, que é mais importante? Qual mensagem? Pronto, acho que poderia ser isso. Qual mensagem você gostaria de deixar para quem está ali ouvindo? Eu diria assim, que a pessoa tem que ter coragem. Tem que ter coragem para se lançar no mercado, para dizer para alguém que é capaz de fazer aquilo, para fazer algo que você nunca fez ou não sabe fazer ainda, né? Mas vai lá, vai fazer. E para ir buscar alguma coisa agora, nesse momento. Também esse momento não é um momento fácil, todo mundo querendo ficar em casa e você vai sair para buscar emprego, né? Então, coragem. Coragem, eu diria que é um valor, né? É um valor bem importante para esse momento. Legal. Muito mais bem-vindo. Cadê você? Achei. Oi? O que foi? Foi, saiu, sua imagem saiu. Saiu. Tá me vendo agora? Agora estou. Eita, legal. Pois tá bom, Andresa, eu gostaria muito de agradecer, assim, a sua participação. Foi uma linguagem muito acessível, né? Foi gostosa de ouvir, né? Entendeu? Você trouxe vários exemplos práticos, né? Algumas reflexões muito interessantes. Acho que ficou, assim, muito bacana. Acho que a gente poderia passar o dia todinho aqui conversando. Assim, cada vez mais, eu fico muito orgulhoso da sua atuação profissional. Né? Além de uma amiga, você é uma profissional de mão cheia, né? E tem uma história linda para contar, né? E é isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Agradecer a participação. Tem professores também aqui. Agradecer aos professores, aos alunos. E deixa eu ver mais, realmente. Deixa eu ver aqui, tem um comentáriozinho, tá bom? Realmente sempre causa espanto a mudança de curso.
Eu tenho como minha primeira formação técnica em enfermagem, com ênfase na área de socorrista. Trabalhei por 6 anos na área de saúde. Mudei drasticamente. Hoje trabalho na área administrativa e cursos contábeis. E já escutei muitos comentários a respeito. É isso mesmo, Kelly. É isso exatamente do que a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Faz parte, isso acontece. Acho que, acima de tudo, né, a coragem... Eu adorei a sua devolutiva, né, sobre a questão dessa mensagem de coragem. E buscar a felicidade, né? A gente tem que tentar ser feliz, não é isso? E também precisa de coragem para ser feliz, viu? Tem muita gente que não tem coragem, não. Às vezes gosta de alguém, ou quer tomar a decisão de casar, ou de ficar com alguém e tal, e falta coragem. Gostei. A idade eliminatória numa seleção, Andresa? Estão perguntando aqui. Olha, depende. Por exemplo, eu não contrataria um gerente de 20 anos, né? Contrataria de 40 ou 50, né? Ou perto de 60, talvez, né? Um cargo mais sênior, eu contrataria uma pessoa de mais idade. Por outro lado, às vezes a gente também tem dificuldade com as pessoas mais velhas, né? Que têm pouca habilidade de informática. Então, isso não depende muito da idade, mas também depende, né? Quem nasceu digitalmente acaba tendo mais habilidade. Então, dependendo do cargo, a idade, sim, pode ser um limitador. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Ok. Então, Andresa, muito obrigado, viu? Obrigada, meu amigo. Adorei ele ver, novamente trocar figurinhas. E que bom aqui que você deixou. Para a Thaís e para a Bernardo também, viu? Joia. Muito obrigado, viu? Até mais, pessoal. Deus abençoe vocês. Foi show. Obrigado, Andrés. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.